Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar um tema chamado bronquiolite obliterante relacionado ao uso do vapor. Sou acadêmica do sétimo período da Faculdade Descomplica Unemérica. Meu nome é Leila Cristina Libório. Junto comigo está a Eduarda Malaquias Pereira. A nossa professora orientadora é a Laíse de Souza. O pulmão e as vias aéreas. O pulmão é o órgão responsável pelas trocas gasosas, a oxigenação do sangue e a eliminação de CO2. Essas trocas ocorrem nos alvéolos pulmonares conectados aos bronquíolos, estruturas vulneráveis a processos inflamatórios. Os alvéolos é a unidade que funciona onde ocorre a troca dos gases, e os bronquíolos são os canais que conduzem o ar aos alvéolos. Então, esse processo ele corre um risco de ter uma inflamação crônica que pode obstruir irreversivelmente as vias aéreas. Afinal de contas, o que é o pulmão de pipoca? A bronquiolite bilaterante, ela é uma doença pulmonar progressiva crônica, caracterizada pela inflamação e cicatrização das vias aéreas que obstruiu progressivamente os bronquíolos, causando tosse persistente, chiado no peito e falta de ar. Esse nome foi dado popularmente porque, em casos antigos, trabalhadores de fábricas de pipocas eram expostos ao diacetil, um composto usado para dar aquele saborzinho de manteiga na pipoca. Afinal de contas, qual é o objetivo do nosso estudo? Nosso estudo foi feita uma pesquisa descritiva e quantitativa com um total de 74 participantes. Foi feito um questionário de via eletrônica e de forma anônima. Com isso, conseguimos montar e mapear algum perfil. O perfil do consumo, que seria mapear a frequência e a motivação aonde as circunstâncias que era feito o uso do vapor. Conscientização, avaliar o conhecimento sobre a bronquite obliterante e os riscos respiratórios. Os sintomas: identificar manifestação clínica e autorrelatadas associada ao uso. Prevenção: verificar percepção sobre a necessidade se precisa de alguma ação educativa. E o que o nosso estudo revela? Que ainda há uma prevalência de uso entre os universitários. Com uma média de idade de 25 anos, a amostra nos informou que 72,97%, que seria 54 pessoas, já tiveram contato com o vapor em algum momento da vida. 47,3% experimentaram, mas já interromperam esse hábito. 25,68% são usuários atuais dos dispositivos. Apenas 27,3% nunca fizeram uso disso. Entre os 19 usuários ativos, 47,37% usam diariamente e 52,63% usam algumas vezes na semana. Padrão de consumo regular e preocupante. Então, até aqui, o nosso estudo revela que 37% das pessoas que responderam ao nosso questionário tiveram o primeiro contato com o vapor antes dos 18 anos. 55% tiveram como motivo a curiosidade. E 28% seria a influência social, grupos de amigos, como segundo motivador. Além da curiosidade e da influência social, 14% acreditam que o vapor seria menos prejudicial que o cigarro, que seria o tabaco tradicional. O cenário de maior consumo foram festas, 24,7%, ambiente doméstico, 16,67, e encontros sociais, 11,11, reforçando então o caráter recreativo do dispositivo. Desconhecimento crítico sobre a doença. Embora 94,59 reconhece que o vapor pode prejudicar o pulmão, a grande maioria desconhecem a patologia específica associada. O diacetil presente nos líquidos flavorizantes induzem inflamação severa e danos irreversíveis aos bronquíolos. 55,41% nunca ouviram falar da doença. 29,63 desconheciam os riscos do uso do vapor. Sintomas físicos relatados pelos usuários. Entre os 54 participantes com histórico de uso, 53,7 observaram pelo menos um sintoma físico após o consumo do vapor. 27,7 relataram tontura. 14,8 tosse persistente. 22,22 dor no peito. 29,3 falta de ar. 27,7 irritação na garganta. Isso significa que esses sinais clínicos agudos reforçam a toxicidade imediata sobre o epitélio respiratório e o sistema cardiovascular, mesmo em usuários jovens. 44,44 declararam não ter notado nenhuma alteração, o que não exclui os danos subclínicos em desenvolvimento. Consenso pela educação preventiva. 91,89 dos que responderam ao nosso questionário consideram-se importante que ambientes escolares promovam debates educativos sobre os perigos relacionados ao uso do vapor. Escolas e universidades são espaços, sim, estratégicos para a saúde preventiva primária. Informações específicas superam o desconhecimento sobre a patologia como a bronquite obliterante. Proteção ao longo da vida. Seria interessante campanhas que protejam a saúde respiratória ao longo de todo o ciclo vital. Então, o que o nosso estudo nos revela? Que há uma alta experimentação entre os universitários, com iniciação precoce, motivada, sim, pela curiosidade e pressão social, que há uma contradição crítica, que quase todos reconhecem os malefícios da doença, mas não conhecem a patologia, que seria a bronquiolite bilaterante. Mais da metade dos usuários relatam sintomas clínicos agudos, com destaque falta de ar e irritação na garganta. Com isso, tem uma urgência confirmada de campanhas preventivas e educação em saúde e ambiente escolar. Há também uma lacuna entre a percepção genérica do risco e conhecimento de fato sobre a doença. Aí temos uma oportunidade crítica para intervenções educativas direcionadas principalmente ao público mais jovem.